Cidade Alerta. Entrevista. Pessoal, estou recebendo aqui no estúdio o professor João Lane, já está com a gente por aqui, professor. Bom dia, professor. Um grande prazer ter o senhor aqui no estúdio do Cidade Alerta. Bom dia, Paulinho, e bom dia a todos os nossos ouvintes. E vale a pena dizer que hoje o assunto é maravilhoso, né? O assunto é 4.0, né, professor? O que é isso, hein, Paulinho? O que será? Vamos saber agora, né, professor? Nós não conhecemos nenhum 1.0, nenhum 2, nenhum 1.3, imagina o 4. Me ajuda, Jesus, né, professor? Muito bem, pessoal. Professor João Lane, com muito prazer, está trazendo para nós, ouvintes, Dr. Tiago Sena, casado, pai de 2 filhos e muito dedicado à transformação de pessoas. Ele é consultor empresarial há 16 anos de líderes e organizações e atua na área comportamental e ciências da mente há aproximadamente 12 anos, com ênfase no coaching de programa de neurolinguística, biólogo e farmacêutico e bioquímico atuante na área de neurociência comportamental. Sua grande paixão é ensinar, desenvolver pessoas e empresas através de programas, palestras, treinamentos mentorais e consultorias voltadas à excelência do desempenho do comportamento humano no avanço na carreira e na realização dos negócios. Atualmente está atuando como presidente da EBRA, Escola Brasileira de Desenvolvimento Humano, e como consultor em sucessão patrimonial familiar na startup Heredita. Muito bem, ele está na linha com a gente com muito prazer. Olá, professor Tiago Sena, doutor Tiago Sena, grande prazer ter o senhor aqui no Cidade Alerta. Bom dia. Olá, Paulinho, muito bom dia. Prazer muito grande estar aqui. Prazer também estar falando com o professor João Luiz Lane. É uma grande satisfação estar aqui, podendo contribuir um pouquinho dos nossos estudos, das nossas pesquisas, do nosso conhecimento. Pois não, professor, nós estamos numa era digital muito avançada, aquela correria. Hoje parece que os nossos filhos já nascem com chip na cabeça, né, professor? Com certeza o senhor escuta isso o tempo todo. O que é o mundo 4.0? Quais as características deste mundo, professor? Então, Paulinho, essa expressão, né, é uma expressão que até é um jargão, vamos dizer assim, que está sendo utilizado muito para as pessoas que trabalham no ecossistema da inovação, as startups, as empresas. Mas basicamente 4.0 é uma sigla utilizada para o mundo da 4ª revolução industrial, né? Então, assim, muitas pessoas ainda não se aperceberam que nós já entramos nessa 4ª revolução, né? Nós já tivemos a primeira, que foi da água, do carvão, do vapor. Já passamos pela a 2ª revolução, onde a principal vertente era a eletricidade. Passamos pela 3ª, que foi da tecnologia da informação, né? Foi o advento da telemática e depois dos computadores. E já estamos numa 4ª. Essa 4ª, só para assim, os nossos ouvintes entenderem, é a experiência tecnológica nossa com 9 principais tecnologias que lideram à frente dessa mudança, né? Que assim, se eu vou citar algumas aqui: a computação em nuvem, né? A inteligência artificial é uma dessas vertentes. A fabricação aditiva, que é a impressora 3D, né? Dentro de em breve tempo nós vamos poder imprimir as roupas que nós vamos sair, né? Exatamente, é isso que vai acontecer, né? Pode soar até meio assim, um ar de ficção, mas é esse mundo 4.0 que ele está crescendo de uma forma exponencial, vindo e vai revolucionar a forma cultural e a forma como a gente se comporta no mundo. Perfeito. Professor, então é isso. Como se comporta em um mundo volátil, frágil e repleto de incertezas, professor? Então, o que está acontecendo, Paulo? Essa nova vertente, essa nova mudança mundial, ela traz assim características próprias que deixam o mundo com essas características que você citou aí. As coisas ficam, as pessoas estão assim com dificuldade sem saber o que fazer, para onde ir.
ficam ansiosas, ficam atônitas, ou seja, a gente está vivendo um momento assim em que as pessoas elas estão com muitas indagações. Existe uma reflexão no nível filosófico, psicológico, teológico, social muito grande na vida das pessoas, né? E assim, a primeira coisa que a gente precisa nesse momento, eu diria que é compreender como é que esse mundo se comporta. Então, o que eu vou falar aqui são algumas teorias, né, que estão sendo assim um pouco mais bem aceitas na comunidade científica, nas pessoas que estudam a área de comportamento, que a gente pode utilizar como base para poder ter uma melhor reação a esse cenário, né? Então, por exemplo, a primeira base que a gente tem aqui, a gente pode utilizar com base no estudo feito pelo israelense, o Harari, né? Ele escreveu um livro chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, onde ele fala que o ser humano ele passou ou está passando, né, agora por 3 revoluções, né? A revolução cognitiva, a revolução agrícola e a revolução científica, né? Na revolução cognitiva, basicamente, o homem trabalhou o desenvolvimento do cérebro e a utilização de utensílios. Pois não, professor? Oi. Pode falar, pois não. Pois não. Então ele trabalha essa questão da revolução dentro de assim, uma perspectiva de uma datação assim, um pouco darwiniana, mas para nós entendermos, assim, só para sintetizar, a parte cognitiva foi o desenvolvimento do cérebro e a utilização de utensílios do homem para a colonização. A parte agrícola foi o nosso uso com a agricultura, né? E a parte científica foi quando o homem começou a trabalhar com a informação e começou a utilizar a informação para gerar tecnologias, que foi advindo da Revolução Industrial. Então, o que acontece? Agora, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está passando por uma outra, talvez uma quarta revolução, que é a chamada Revolução Digital. E qual é a característica dessa Revolução Digital? Existe um mundo, uma nuvem, um mundo híbrido sendo formado, onde os universos físico e tecnológico e digital, eles se misturam entre eles. Então as pessoas estão confusas, porque a gente está vivendo uma sociedade conectada e as pessoas têm que dividir a relação dela entre esses 2 universos, ou mais universo, ou o terceiro universo, que seria a junção desses 2, né? Então esse mundo, eles chamam de mundo Bunny, né? Alguns falam de mundo VUCA, que é um mundo da instabilidade, mas outros utilizam o termo Bunny. O que significa o Bunny? Que é um acrônimo que em inglês significa um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então esse mundo teria esses 4 principais fundamentos. Então a gente está começando, agora a gente está começando a compreender como é que está o mundo. Perfeito, professor. Perfeito. Então, pois não. Pode continuar, professor. Então, se o mundo é frágil, ou seja, como podemos ter uma resposta antifrágil? Ou seja, aí existem competências associadas a você definir a sua antifragilidade ao mundo frágil. Ou seja, por que o mundo é frágil? O mundo é frágil porque nós estamos em cenário de paz, de repente ele entra uma guerra, como a gente está acontecendo. Daqui a pouco passam mais alguns meses, mudança na temperatura. Então, pra você ter uma ideia, a Convenção de Mudança Climática Global relatou que o mês passado foi o mês mais quente do planeta, né? Isso é lógico que são conjecturas, são estudos, mas as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. E como que a gente define a nossa antifragilidade diante disso? Então a gente precisa entender o que nós trazemos como pujança, como constância, como competência associada à antifragilidade, né? Outro aspecto importante. Sim, professor. É a capacidade da nossa adaptabilidade, ou seja, a nossa flexibilidade comportamental, ou seja, a gente precisa ter uma velocidade, precisamos ser mais rápidos em adaptar uma mudança brusca, oscilações bruscas de mercado. Então,
a gente tem que ter ferramentas mais ágeis para esse processo. Então, o que está acontecendo? O mundo analógico, previsível, o mundo da tranquilidade, que muitos de nós, eu por exemplo, vim do mundo analógico, eu passei por esse mundo analógico, não estou muito velho ainda, mas já tenho uma certa idade onde eu vivi o mundo analógico, eu sou da geração que viveu, então eu preciso me adaptar a uma mudança repentina que está muito mais frequente, então a minha forma comportamental, ela precisa ser mais ágil também, então de manhã eu posso estar de um jeito, e de noite eu posso estar de outro jeito, porque as coisas estão imprevisíveis hoje. Pois não, professor, então, o senhor tem algum produto específico que promova a autoliderança, professor? Eu estou trabalhando recentemente num programa de autoliderança. Né? Pois não. Então, assim, a minha tese é a seguinte, de que a principal competência para o momento que a gente está vivendo é a autoliderança. A autoliderança se baseia em 4 principais fundamentos, né, que eu estou trabalhando, que é o autoconhecimento, a autoconsciência, a autogestão emocional e a autodeterminação. Então, você desenvolvendo esses 4 principais pilares, eu faço um programa de atendimento com a pessoa, onde eu faço 6 sessões, onde eu procuro trabalhar esses pilares. Primeiro eu faço uma reunião prévia de diagnóstico, depois eu trabalho esses 4 pilares, em cada sessão definida, e depois eu faço uma avaliação final com a pessoa. Ou seja, a gente define ali pilares, um planejamento estratégico de metas para a vida da pessoa, para que ela consiga promover essa autoliderança frente a esse mundo de instabilidade, vamos dizer assim. Perfeito.